Ô, Reinaldo, você está falando aí sobre a questão da ABIN atual, né? E assim, uma questão que todo mundo está levantando, até o Sakamoto fez uma coluna falando sobre o post de Bolsonaro, né? Que está sendo visto como uma profecia. Quando ele falou, a gente até abriu o programa falando sobre isso, né? Ele colocou mais de uma vez isso nas suas redes sociais, não só no X, mas em outras também, principalmente no Telegram. As próximas semanas poderão ser decisivas. Vivemos momentos difíceis, de muitas dores e incertezas. Em alguns deles, ele pede para que as pessoas repassem isso e divulguem, e divulguem. O Carlos Bolsonaro também colocou, entre outros apoiadores e muito próximos de Bolsonaro, né? E aí veio na sequência as operações. Há aí uma dúvida: será que Bolsonaro está recebendo informações de pessoas que estão dentro de órgãos importantes do governo a respeito dessas operações da Polícia Federal? Como é que você Olha, analisa aí essa fala de Bolsonaro na semana passada? veja bem, seria irresponsável eu dizer está sem que eu tenha informação de que está. Eu não tenho essa informação, assim, é apurada, né? Olha, está, como tenho apurado, por exemplo, que não se pegou um computador com o Carlos Dabin, ou que sim, eles sabiam da operação e por isso saíram de jet ski e lancha. Isso é operação. Agora, Fabiola. Essa gente adora. Tem um profeta na Bíblia que sempre falava coisas assim, meio catastrofistas e tal, né? Que é o Isaías. E eles adoram citar Isaías. Deve ter algum Isaías sendo citado hoje. Aliás, se o povo procurar, eu tenho certeza que vai encontrar Isaías. Eles adoram citar Isaías. Que Isaías é sempre assim: ah, e os nossos inimigos estão aí, nós vamos lá, vamos lutar e vamos não sei o quê, papapá. Então, isso faz parte da mística da extrema-direita, é, falar sempre desses adversários terríveis e tal, e que eles vão chamar comunistas, globalistas. Para você ter uma ideia, o Bolsonaro ontem atacou Jorge Soros, veja você, né? Olha só, né? Direita internacional, que tem o Soros como inimigo. Então, isso sim. Agora, nesse dia aí, na semana de uma operação, eu diria que a chance de que ele tenha recebido informações é gigantesca. Porque também a gente tem de supor que existem quadros fixos na Polícia Federal, na BIM, não sei o quê. Essa gente sempre está sabendo de tudo. Puxa vida, a gente, como jornalista, está sabendo tanta coisa, né? Conversando aqui e ali, a gente sabe de um monte de coisa. É muito difícil no próprio governo alguma coisa ficar assim. Então, uma operação dessa natureza, eu diria, considerando que Bolsonaro não é profeta, e ele não é, e se fosse, seria um péssimo profeta, eu acho que isso não é profecia, né? Me parece que isso é informação. Eu não acredito nos dons divinatórios do Bolsonaro, né? Eu não acho que ela adivinha coisa. Então, como é que é? Do nada, em plena segunda-feira, o cara foi deitar, né? Levantou, disse, ah, quer saber? Vou prever aqui algumas catástrofes, né? Não. E claro que à medida que ele faz isso, entre os seus seguidores, se fortalece a ideia do mito na linha bem que ele avisou, né? Então, na cabeça daqueles que o têm como ídolo e como mito, não foi alguém da comunidade de informações ou o quê que passou a informação para ele, mas foi um sopro divino, né? Olhe, Bolsonaro, os seus inimigos estão se levantando contra você, né? Mas por outro Então, lado, o Reinaldo não tem também ele querer dizer, olha, eu ainda sou poderoso, eu ainda tenho essas informações. É, não, porque, veja só, isso não, isso eu acho que não, porque aí ele está, nesse caso, ele confessa um crime também, né? Então, acho que não. Se você olhar, a força do Bolsonaro não decorre muito dele dizer eu sou poderoso, a força do Bolsonaro decorre dele dizer eu sou perseguido. É outro papo.
eu sou perseguido, eu sou mártir, e sendo perseguido, sendo mártir, eu preciso muito de vocês para me proteger. Olha aqui, ó, não falei? Um amigo me mandou, estava acompanhando a live, e Hum. eu acho que é de hoje. Isaías. Aí, ó, pronto. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. Adivinha de quem é? Isaías. Assim, eles são quase uma caricatura. Agora, funciona? Funciona. Essa madrugada aí, a live dele estava com 1.800.000 no YouTube, né? Agora já deve estar com mais, né? E não há dúvida de que eles vão arrecadar muito dinheiro com a história lá do curso que eles vão fazer, né? Porque tem gente que quer fazer o curso do Carluxo, quer ter aula com o professor Carluxo, o homem do decágulo, é até difícil de dizer, né? O Reinaldo, ontem, durante essa live, ele também chegou a falar, né, em relação ao caso Marielle, de que ele não tem nada a ver, de que ele não é o mandante do crime de Marielle. Chama a atenção, a gente falou sobre isso durante a semana passada sobre o caso Marielle, e você falou bem a respeito por que tem tantas questões, né, que envolvem a família Bolsonaro nesse caso Marielle. Chama a atenção ele toda hora justificar isso, né, o Reinaldo? Ou ele querer trazer uma explicação e negar isso dessa maneira, né? Veja, o negar aí não significa que necessariamente esteja admitindo alguma relação com o troço. O que é muito importante aí é a gente ver onde é que entra esse registro. Porque eu acho que se tentar encontrar vinculação, e eu conheço muita gente que conhecia bem Marielle, que transitava e era amiga e tal. Se a gente tentar encontrar uma relação direta entre Marielle e os Bolsonaro, em que Marielle incomodava os Bolsonaro, você não vai encontrar, não é? O que tem aí é que a Marielle foi morta pela milícia. A Marielle foi morta por uma seção da milícia, tudo indica que estava se sentindo prejudicada por uma militância dela em relação à questão fundiária na zona oeste do Rio. Quando se despertou para a questão, teria alguma coisa a ver com Bolsonaro e não sei o que lá, porque os Bolsonaros são próximos das milícias. Isso é inegável. E quando eu falo próximo, vou te processar. Não, por quê? Porque eu falei que são próximos, mas isso eu posso demonstrar a proximidade. Hã? É, Veja, quando se aponta a proximidade de uma família presidencial com algo tão grave, tão sério como a milícia, isso já é um problema, né? Agora se viu que havia um perfil de uma das promotoras que investigava o caso Marielle lá nos documentos da BIM Paralela, né? No impresso lá da turma da BIM Paralela, sem o logo oficial da BIM, mas enfim. E aí se sabe também que essa promotora investigava a milícia. O negócio é o seguinte, a gente tem que entender que e aqui falando de maneira genérica, né? Não estou ligando necessariamente a esta gloriosa família. O crime, quando ele se organiza, ele não fica num ramo só. O crime vai, eles vão, os interesses vão se cruzando. Entende? O narcotráfico usa a base do tráfico de armas, que usa, por exemplo, no norte do país, que usa do narcogarimpo, e assim vai, eles vão trocando. E assim como a milícia e outros grupos, né? Essa gente vai se inteirando. Eu não vejo, insisto, vamos ver o que é a investigação. Não acho que Bolsonaro tenha se estruturado ou alguém, vamos matar a Marielle que foi a milícia, eu acho que a essa altura ninguém tem dúvida. Foi, né? Foi a milícia. É, A milícia, por sua vez, tem proximidade? Tem. Ainda ontem, na live, ele falou do filho pegador dele, o Jair Renan, né? Segundo ele, e segundo a mística familiar, né? Que o filho namorou a filha do Rony Lessa, que é o assassino da Marielle. Nega-se, mas toda a apuração aponta isso, porque moravam no mesmo condomínio, né?
Então, você tem essas proximidades que vão acontecendo, elas não são necessariamente relação de causa e efeito, mas é incrível como essas pessoas estão próximas, sempre, né? Então, sei lá, minha filha não namorou ninguém parente do Rony Lessa, né? Ou de miliciano. Ali, digamos assim, para usar a expressão do Goethe, as afinidades eletivas vão fazendo com que as pessoas se juntem, né? Esse é o fato, né? É, Mas é. não creio que haja uma relação de causa e efeito, mas sim a proximidade com a milícia. Aí, isso é inegável, né? Não tem. O Reinaldo,